Aleluia. Deus é bom, muito bom mesmo. Deus é muito bom. Amém? Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos, independente do seu credo religioso. Boa tarde para você, boa noite ou bom dia. Dependendo do horário ou momento em que você possa estar visualizando esse vídeo, possa estar ouvindo essa mensagem. Um conselho que eu te dou é que ouça até o fim, né? Ouça até o fim, porque eu sei que o Senhor tem algo a tratar com o seu coração, amém? E sabe, querido, a gente deve dar uma atenção para Deus, para a sua palavra, amém? A nossa atenção, ela deve estar totalmente voltada para o Senhor, porque o Senhor, querido, Ele fala diariamente, querido. Se a gente sempre estiver atento, estiver sensível, a gente sempre vai estar ouvindo a voz do Senhor. Seja você lendo e meditando na palavra, seja você ocupado em alguma atividade, mas se o teu coração, os teus pensamentos estão voltados para o Senhor, você sempre vai ter instruções da parte de Deus. Amém? Vai ter conselhos de Deus. Amém? E hoje a gente quer tratar um pouco de um assunto muito legal. Que ele trata, ele fala das nossas emoções, os nossos sentimentos. É algo, querido, que a gente tem em nós. Emoções, sentimento, sabe? Mas a palavra nos orienta a gente não sermos dominados pelas emoções, dominados pelo sentimento, né? Porque as emoções é onde a gente tem reações diante de acontecimentos, né? Então, sabe, querido, a gente precisa ter cuidado com as nossas reações diante de acontecimentos, né? Muitas vezes, querido, a gente, por causa da emoção, a gente deixa de ouvir o Senhor e passa a ouvir os homens, sabe? E a gente deve ouvir Deus, querido. A pessoa mais indicada para a gente ouvir é o Senhor. Onde é que eu vou encontrar o Senhor para ouvir Ele? Primeiro, o Senhor está dentro de você. O Espírito habita dentro de você. A palavra é o foco onde a gente vai encontrar o Senhor falando com a gente. E o Espírito do Senhor, que conhece as profundezas do Pai, está escrito na palavra, é Ele, querido, que nos conhece profundamente e traz o que está no coração do Pai ao nosso coração. Então, Ele é a pessoa mais indicada para a gente ouvir, e não as nossas emoções, e não pessoas que vivem e andam pela emoção e pelo sentimento, querido. Amém? Então a gente vai ver aqui um homem de Deus que por um momento ele se deixou levar pela emoção. Amém? E Mateus capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Era algo que teria que acontecer. Era um cumprimento da lei, querido, que estava acontecendo ali. João diz lá no versículo 11: Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Aí a gente, sabe,
fácil demais para a gente parar, refletir, meditar e entender uma coisa. Jesus não tinha nada para se arrepender. Jesus não tinha pecado, querido. Então, o batismo de Jesus não foi para arrependimento, mas sim para cumprimento da lei. Isso é um outro assunto que depois a gente trata dele. Mas a gente quer tratar um pouco das emoções. No versículo 14, João diz, mas João se recusava. Ele se recusava. Por quê? A gente vê aqui um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, assim, sendo levado, movido pelas emoções. Ele diz, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ele fez a coisa certa em concordar com a pessoa certa. A gente tem que concordar com a palavra, não é com aquilo que os homens dizem. Amém? Mas, e algo que eu ouvi no dia que eu li esse texto aqui, e que eu ouvi direto do Espírito em meu coração, é que ele disse assim: você nunca parou para pensar que as suas emoções interferem no seu progresso? Sabe, querido, eu parei e fiquei refletindo sobre isso. Sabe? Pense numa verdade, querido. Pense numa verdade. Que as nossas emoções, ela interfere diretamente no nosso avanço, no nosso progresso em Deus. Muitas vezes, querido, a gente deixa de progredir no Senhor. A gente deixa de avançar no Senhor por conta das emoções. Ou as nossas mesmo, ou as emoções de pessoas que falam e ministram baseados em suas emoções. E isso afeta direto as minhas emoções. E as minhas emoções, por vez, interferem no meu progresso em Deus. Por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que a gente ouve e como ouve, como orienta o Senhor Jesus nos Evangelhos. Amém? Então, aqui percebemos e vemos um homem de Deus falando e agindo pela emoção. Né? Às vezes não temos ideia de como nossas emoções interferem em nosso progresso. E das emoções é o que parte, sabe o que, irmão? É as emoções que levam uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. E ali houve um acontecimento que mexeu com as emoções de João Batista. E é por isso que ele reage de tal forma. Porque das emoções parte o quê? A tristeza, né? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, tudo está ligado e associado às emoções. Alegria, tristeza, raiva, e tudo está associado às emoções. As surpresas, tudo, querido, mexe com as emoções, né? Aversão, antecipação, tudo, querido, é as emoções. Mas o que foi que moveu João Batista daquela forma? Foi simplesmente, querido, a surpresa que ele teve quando Jesus chega dizendo que era para ser batizado por ele. Ele se surpreendeu com aquilo e aquela surpresa mexeu com suas emoções. A ponto dele dizer: não, é eu que preciso ser batizado por ti. E vens a mim? Sabe? Aí a gente para e pensa um pouco, imagina se Jesus tivesse se deixado levar pelas emoções de João Batista.
algo que estava interferindo diretamente no progresso de Deus na vida do Senhor. É algo, querido, que poderia e estava interferindo no progresso na vida de Jesus. O progresso do plano, o propósito do Senhor na vida do Senhor Jesus para aquele momento. Mas ele não se deixa levar pelas emoções de João Batista, ele não se deixa levar por suas próprias emoções, seus sentimentos. Ele poderia até concordar com João Batista, é mesmo. Então vamos fazer assim. Não, querido, você tem que fazer aquilo que o Senhor te ordenou fazer. Não é aquilo que você ouviu nas suas emoções. Não é aquilo que você planejou baseado nas emoções e nos sentimentos. É aquilo que o Senhor falou e tem falado no seu coração. E se tem dúvida, querido, peça confirmação ao Senhor. Como iniciamos falando, que a pessoa mais indicada para a gente ouvir é o Senhor. Não devemos ouvir todo mundo. Em lugar nenhum da Bíblia diz que devemos ouvir todo mundo. Devemos amar todo mundo, não se associar e ouvir todo mundo. Devemos ouvir sim aqueles que ouvem Deus. E assim mesmo, quando eles forem direcionados pelo Senhor, para que o Senhor, por meio deles, fale com a gente, querido. Porque, sabe por quê? Porque isso é muito sério. É nossa vida que está em jogo. É o plano do Senhor na nossa vida, o qual nós não devemos desistir, e nem retroceder, e nem voltar atrás. Amém? Então, isso, querido, mexeu, a surpresa que João Batista teve, mexeu com suas emoções, a ponto dele agir baseado nas emoções, ou seja, e se antecipar e falar isso. Mas Jesus, sábio, inteligente, focado em Deus, focado no Pai, focado no plano e no propósito do Senhor para a sua vida, meu irmão. Ele diz, não. Ele diz o seguinte, Jesus, entretanto, declarou, deixe assim, por enquanto. Porque estava prestes a ter um fim aqueles rituais da antiga aliança. Aquele ritual religioso estava prestes a finalizar. Amém? Então, uma das coisas que a gente precisa mais ter cuidado na nossa vida é com as nossas emoções. Nós temos. Deus colocou em nós. Mas é algo que a gente deve treinar, é algo que a gente deve submeter ao Espírito do Senhor que está na nossa vida. Os nossos sentimentos, eles precisam estar embaixo do comando e do senhorio e na direção do Espírito de Deus. Amém? Para quê? Para a gente não fazer bobagem. Amém? Então, é a forma como João se procede. Mas a gente, querido, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar a nossa confiança, a nossa dependência totalmente no Senhor. Os momentos de ansiedade às vezes batem na porta, querido. O medo bate na porta. O medo de estar errado, o medo de não dar certo. Às vezes bate na porta. Mas sabe, meu irmão, a gente decide abrir a porta para isso ou não. Se o Senhor está falando, querido, confie no Senhor, então confia. Espera no Senhor, então confia. Porque esperar em Deus é confiar no Senhor. Amém? Aleluia. E confiança, querido, é a crença na probidade moral, sinceridade, lealdade, competência de outro. Que no caso o outro é o Senhor. Então alguém, querido, que é assim, meu irmão, merece a nossa total confiança. Então confia,
e confia. Se o Senhor deu uma direção para teu coração, confia. Inicia fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Aleluia. Deus é bom, querido. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se apoiar no nosso próprio entendimento é depender do nosso entendimento. Se a palavra está dizendo que eu não devo me apoiar e depender do meu próprio entendimento, imagine se apoiar e depender do entendimento de homens, querido. Nós precisamos, sabe o que, meu irmão? É ter profundidade na palavra. Nós precisamos, sabe o que, meu irmão? É confiar mais no Senhor. É desenvolver uma relação pessoal com o Senhor. É isso que essa é a nossa maior necessidade, meu irmão. Que a gente precisa fazer isso. Desenvolver uma relação pessoal com Deus. E não coloque expectativa em homens, querido. Não coloque expectativa em pessoas. Colocar expectativas em pessoas, querido, muitas vezes, né? E não ter correspondência disso. Isso vai promover decepção. Expectativa em homens não correspondidas é decepção na certa. Porque isso, segundo a palavra, é uma quebra de princípio. Colocar expectativa em homens, confiança em homens. Irmão, confie no Senhor. Os homens, a gente vai acreditar, respeitar, confiança jamais. Por quê? Nos homens a gente acredita, até que nos prove o contrário. No Senhor a gente confia eternamente, querido, porque Ele é o único digno da nossa confiança. Que a gente coloque as nossas expectativas, a nossa esperança nele, querido, né? E esperança são expectativas de que algo bom vai acontecer, algo bom da parte de Deus. Esperança é uma expectativa de que algo bom da parte do Senhor vai acontecer a qualquer momento, querido. Isso é tremendo, meu irmão, para a gente viver assim. Amém? Então, querido, confia no Senhor, não confie no seu sentimento, não confie nas suas emoções, porque elas vão interferir diretamente, meu irmão, no seu progresso no Senhor. Amém? Então, fica aqui essa breve mensagem para o meu coração, para o seu coração. Amém? Seja abençoado, como sempre foi e será, em Cristo Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Então, querido, curta, seja alcançado pela palavra, compartilhe, dê um joinha, amém? E Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?